Olá, queridos, tudo bem? Sou a professora Andréa Souza, de Conhecimentos Pedagógicos. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Já aproveita para se inscrever aí, dá aquele like, aquela curtida, que eu estou começando hoje um simulado com questões top 10 de temas diversos. Sabe por que é top 10? Porque são 10 questões e 10 minutinhos ou mais que eu vou trazer aqui para vocês. Já anota aí no caderno, já vai aí aprimorando seus conhecimentos. E eu vou trazer hoje a didática. A didática é um conteúdo muito importante, muito relevante nas provas para professores, nas provas para a área de educação. Então, a didática, ela tem de ser muito bem entendida. Vocês têm que fazer bastante questões, ler autores como Libânio, como Claudino Piletti, Regina Haddad, Kandal, autores que trazem questões importantes na sua teoria a respeito da didática e que cai muito em prova. Bom, aí eu trouxe para vocês somente uma explicação para a gente começar a fazer as questões. Olha só, a didática cabe converter objetivos sociopolíticos e pedagógicos em objetivos de ensino. Sempre que a gente fala de ensino, a gente vai pensar em mudanças, a gente vai pensar em transformações, né? A gente vai pensar aí no aluno de forma integral, respeitando e trabalhando a questão da inclusão, né? A mudança aí dos nossos currículos, enfim. As questões sociais, elas têm de estar alicerçadas com o ensino, com a parte política e pedagógica. Quando a gente fala dessa dimensão política e pedagógica, a gente lembra, por exemplo, da construção do nosso PPP, que tem essas duas dimensões. Uma dimensão política, que vai estar preocupada com a formação de um tipo de homem para um tipo de sociedade, e uma dimensão pedagógica que traz as ações educativas, a intencionalidade da escola, a ação da escola para que essa formação aconteça. Então, a didática ela tem de converter esses objetivos sociopolíticos e pedagógicos em objetivos aqui, ó, finais, que vão ser com a formação dos nossos alunos, uma formação aí crítica, consciente, alunos participativos no processo, que lute aí por uma sociedade democrática. Bom, a didática cabe também selecionar conteúdos e métodos em função dos objetivos de ensino. Então, toda a organização do trabalho pedagógico, todos os componentes do processo de ensino e aprendizagem têm de estar vinculados à questão da prática. Então, nós temos que vincular os conteúdos, as metodologias, os objetivos, dentro de quê, professora? Da nossa arte de ensinar, que é o conceito aí de didática, né? Entendida como a ciência e a arte de ensinar. Bom, e a ela cabe também estabelecer vínculos entre o ensino e a aprendizagem, tendo em vista o desenvolvimento das capacidades dos alunos, sempre o aluno aí protagonista desse processo e a didática trabalhando sempre como ponte mediadora entre a teoria e a prática, ok? Então, entenda a didática para além da formação, para além das salas de aula, para além de uma simples receita pronta, ali planejada. A didática, ela traz mudanças, ela traz transformação na sua prática. Bom, e aí vamos para as questões? Vamos lá. A primeira questão vai falar o seguinte, que a didática é a arte de ensinar. E no trabalho do professor, ela é significativa e importante, pois norteia os caminhos, ó, ela dá rumo a serem seguidos, né? Então, redondinha a questão certinha, a didática ela sempre vai dar esse caminho, esse rumo, essa direção, porque o ato de ensinar é de extrema responsabilidade, é de extremo compromisso que você tem com a formação do seu aluno. Questão 2 vai falar o seguinte: a didática participa da trama das ações políticas, administrativas, econômicas e culturais. Não é de qualquer forma, ó, gente, contextualizadas que incidem na praxis do ensino. Perfeitamente redondinho. As influências sociais, elas vão contribuir de alguma forma dentro do processo de ensino e aprendizagem.
Por quê, professora? Porque, inclusive, o objeto de estudo da didática, ó, o objeto de estudo da didática é o processo de ensino. Ó, é o processo de ensino ou o processo de ensino e aprendizagem. Não é um ensino com conteúdos dogmáticos, repassados como verdades absolutas, alunos passivos, não. Isso é a perspectiva tradicional, mas o ensino ele tem de ser tratado, trazido e realizado de forma contextualizada, entendendo que a didática vai ser esse objeto de estudo. Ela vai dar forma a essas questões, a essas tramas, essas ações que vão influenciar na formação dos estudantes. Vamos lá para a questão número 3. Olha que bonito aqui, nós já falamos disso, né? Que a didática ela é a ponte mediadora entre a teoria e a prática. Então, não basta, por exemplo, enquanto professores, somente uma formação teórico-científica, né, como Libânio traz na formação do professor. É necessário também uma continuidade, né, uma formação, por exemplo, técnico-prática. Dentro dessa formação do professor, a gente consegue perceber essa unicidade, essa mediação entre teoria e prática. E nós percebemos também dentro do processo de ensino e aprendizagem. Por quê? Nós temos, de um lado, o nosso planejamento, que vai nascer aí da organização do nosso trabalho pedagógico, né, da intencionalidade da escola no seu projeto político-pedagógico, e depois ele precisa ser prática, ele precisa caminhar para o objetivo da escola, que é com a educação de qualidade. Vamos lá, a questão 4 vai falar o seguinte, que o ensino é uma prática social complexa, realizado por seres humanos entre seres humanos. Olha que interessante. O ensino é transformado pela ação e relação entre os sujeitos. Quem são esses sujeitos? Professores e alunos, situados em contextos diversos, lindo, perfeito. Eu falei anteriormente dessa ação, ela precisa caminhar para a prática, ela precisa, o ensino ele precisa ser complexo, o ensino ele precisa caminhar para além dos muros da escola. Tudo que o aluno aprende, ele precisa ter uma conexão, ele precisa ter uma prática para que ele possa entender que realmente vale a pena ser um cidadão do bem, um cidadão crítico, que a escola é importante nessa formação. Então o item aqui está redondinho, certinho. Questão número 5 vai falar o seguinte, que o ensino é a prática orientada pela didática, o que lhe confere um caráter prescritivo. E aí, gente, muito feio isso, né? Essa questão prescritiva é uma perspectiva tradicional, nos remete a uma perspectiva tradicional de receita, de algo pronto. Nós temos de entender que a didática ela será construída, né? Ela será efetivada por meio de um currículo inclusivo, de uma educação de qualidade, da realidade dos nossos estudantes. É assim que ela vai caminhar. E não um caráter prescritivo, colocado, imposto como uma receita, como algo que tem de ser exatamente daquela forma. Vamos lá para a questão 6. Comênios. Lembrando que Comênios, gente, ele é considerado e conhecido como o pai da didática. Cai muito aí nas nossas provas. Comênios é um autor cuja concepção de didática permeia as bases para uma educação universal a partir da didática vista como a arte de ensinar tudo a todos. Inclusive, ele traz isso aqui na sua obra Didática Magna. Vou colocar aqui. Sua pedagogia é impregnada de uma forte conotação ético-religiosa para a formação do homem virtuoso, indicando para isso a necessidade de professores dotados de um bom método de ensino. Exatamente redondinho, perfeito. Comênios, ele vai dizer que a didática ela tem de converter, como a gente falou anteriormente,
os objetivos, as finalidades da educação, os meios, os processos, né, a formação do professor. Ele traz tudo isso implícito na sua obra. Ele traz tudo isso como um pedagogo, né? Comênios também foi um pedagogo. E ele, dentro da sua prática, dentro da sua obra Didática Magna, ele dizia que o ensino ele tinha de ser prazeroso, tanto para os alunos quanto para os professores. E dentro da sua obra Didática Magna, ele diz que foi este método universal de ensinar tudo a todos e de ensinar de tal forma que fosse impossível não se aprender rapidamente, ok? Mas aprender com sumo prazer. Olha a grande diferença. Vamos lá para a questão 7. Segundo Libânio, o professor tem o dever de planejar, dirigir e controlar esse processo de ensino, bem como estimular as atividades e competências próprias do aluno para a sua aprendizagem. Perfeito. Nós, enquanto professores, temos de planejar, dirigir, controlar este processo, controlar no sentido de saber até onde nós podemos ir, de dar uma freada, né, de voltar, de repensar, de fazer um feedback, mas dentro dessa percepção, nós também temos de estimular os nossos alunos dentro das suas competências próprias, daquilo que eles já trazem como experiência, como prática de vida, como bagagem de conhecimento, que vão influenciar bastante na formação deles. Okay? Vamos lá para a questão número 8. Na formação do professor, a didática subsidia a compreensão a respeito dos seguintes aspectos do fazer pedagógico: o que, como e para quê. Exatamente. Por quê, professora? Quando a gente encontra essas questões aqui, esse embasamento da didática, a gente vai lembrar de quem? Desses camaradinhas aqui, ó, dos componentes do processo de ensino e aprendizagem, que vocês já conhecem o meu mnemônicozinho aqui, que é o OSERA. Eles vão colocar em prática a didática. Então, quando a gente vai dar aula, a gente pensa aqui, pensa assim, o que, para que, como, por que eu vou ensinar? Então, nós vamos ter isso evidenciado nos objetivos, nos conteúdos, nas estratégias ou métodos, olha aqui, nos recursos e também nas formas de avaliação, ok? É a partir desses componentes que nós vamos colocar em prática a nossa didática. Questão número 9 vai falar o seguinte, que a didática é um campo de estudo fundamental na formação de professores, pois orienta o fazer pedagógico suplantando as crenças e concepções de sociedade desenvolvidas ao longo da trajetória acadêmica do professor. Não, né, gente? Quando a gente fala de suplantar, a gente está falando de esconder, a gente está falando de pisar, de deixar para lá, de não considerar as crenças e concepções de sociedades que já foram desenvolvidas, que foram trazidas aí ao longo da trajetória na formação acadêmica do professor. A gente entende que hoje a gente caminha para um modelo, estamos no modelo de educação progressista, transformadora, inovadora, e isso influencia também a formação acadêmica, a formação teórica do professor, que consequentemente vai trazer uma prática transformadora diferente, ok? Então o item vai estar incorreto. E nossa última questão vai falar o seguinte, que a educação bancária, lembrando que é um termo trazido aí por Paulo Freire, quando ele faz uma crítica ao modelo de educação tradicional, de mera transmissora de conhecimentos, propõe a educação a partir de uma concepção dialógica, vai primar aí pelo diálogo, gente, que reconhece e respeita a autonomia do educando de forma alguma, né? Muito pelo contrário. Essa educação bancária vai ser uma educação com transmissão de conteúdos dogmáticos, que são repassados como verdades absolutas, trazendo o professor aí como centro do processo e o aluno aí passivo. Bom, aqui a gente fecha o nosso top 10, nosso início de muitos outros blocos que nós vamos trabalhar, de outros conteúdos. E já deixa aí, gente, o seu comentário, o seu like. Me diga aí se você gostou, se a gente pode continuar, que daí dá mais ânimo, né, para a gente fazer questões, interagir aqui com vocês. Deixa aí o seu comentário
e a gente volta em outro momento com outros conteúdos, com outras questões. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!